This call is now being recorded. Ok, revisão final, legislação institucional. Vamos aqui à nossa primeira questão. Quero que todos participem. Vamos lá, todo mundo colocando aí no chat os seus gabaritos. Questão de número 1. Quem são considerados militares do Estado do Pará de acordo com o Estatuto? E aí, pessoal, letra A, B, C ou D? Letra B, os membros do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, apenas os membros da Polícia Militar do Pará, apenas os membros da PM e do Bombeiro, ou nenhuma das respostas acima. Pessoal, ambos os membros da Polícia Militar do Pará e o Corpo de Bombeiro Militar do Pará são considerados militares do Estado para efeito de aplicação do Estatuto. Gabarito letra C, está lá no artigo 1º do Estatuto, são militares do Estado do Pará, a PM e o Bombeiro. Segunda, a Polícia Militar do Pará é subordinada a quem? Vamos lá. Presidente, governador, prefeito ou secretário de Estado da Segurança Pública? Subordinação ao governador. Letra B de bola é a subordinação da Polícia Militar do Estado do Pará. Então tá aí, tá lá no artigo 2º, Polícia Militar do Pará é subordinada ao governador do Estado. Terceira questão, já tem até resposta, né? Terceira questão, botaram até resposta. Qual é a atividade fim da Polícia Militar? É exercer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Letra B de bola, já está aí o gabarito. Muito bom. A atividade fim da Polícia Militar, policiamento ostensivo, conforme a Constituição do artigo 144, e preservação da ordem pública, no artigo 2º do Estatuto. Questão de número 4. A quem o Corpo de Bombeiros Militar do Pará é subordinado? Também ao governador, né? Não é só a PM. É aplicado tanto a PM quanto ao Corpo de Bombeiro, então os dois são subordinados ao governador, que é o seu chefe máximo. Artigo 2A. Quinta, quais são as atribuições do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, pessoal? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública? Não, isso é a PM. Execução de atividades de defesa civil, investigação criminal, nenhum dos itens acima. Letra B. Corpo de Bombeiro vai atuar na execução de atividades de defesa civil, tá bom? Tá lá no artigo 2A. Questão 6. Vamos lá, Maria Rosiele. Vamos lá. Gabarito tá 3, o pessoal tá perguntando aí, ó. 3, letra B, tá? Vamos lá, todo mundo atento para poder acompanhar a nossa revisão. Vamos lá. Aqui é a revisão final com questões. Vamos lá. As expressões policial militar ou policiais militares equivalem aqui para efeito de aplicação desse estatuto. Policial militar e policial militares, né? Os policiais militares são equivalentes ao aqui, pessoal. Bombeiro militar ou bombeiro militares, militar estadual ou militares estaduais, polícia civil ou nenhuma das opções. Gabarito letra A. E aí, pessoal, letra A não, né? Olha essa questão, vamos lá. Abram o estatuto aí, por gentileza. As expressões policiais militares ou policiais militares equivalem aqui para efeito da aplicação desse estatuto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Rapidinho, tá? Bombeiro, militar, policial civil, nenhuma das opções. Pessoal, vamos lá. O que vocês marcaram nessa questão? Letra A. Muita gente erra essa questão, viu? Ó, se você for olhar na lei, na letra de lei, lá no parágrafo 1º do artigo 2B, ó, ele fala assim, ó, as expressões policial militar ou policiais militares equivalem a de bombeiro militar ou bombeiros militares
para efeito da aplicação desse estatuto. Se vocês forem no parágrafo 1º do artigo 2b, vocês vão encontrar isso daí. Então, gabarito letra A. Muita gente marcou letra B, né? Então, por isso que é bom entender um pouquinho a letra de lei. Beleza? Tá lá a letra de lei. A expressão policial militar ou policiais militares equivalem ao quê? Para efeito de aplicação do estatuto. Para efeito de aplicação do estatuto, equivale a bombeiro militar ou bombeiro militar, porque o estatuto é aplicado para os dois. Tá bom? Para quem não sabia. Bora prosseguindo. Questão 7. O que a instituição Polícia Militar do Pará equivale ao se referir nesse estatuto? A Polícia Militar do Pará é equivalente ao quê? Gabarito letra A, Corpo de Bombeiro Militar, assim como eu falei, né? Quando ele se refere à instituição policial militar do Pará, ela equivale a referir-se à instituição Corpo de Bombeiro Militar. É porque o estatuto, na verdade, ele é aplicado para os dois, né? Então, em termos de equivalência, por exemplo, quando eu falo Corpo de Bombeiro Militar do Pará, a Polícia Militar do Estado do Pará, então tudo que eu aplicar para a polícia, eu estou aplicando também para o Corpo de Bombeiro, tá bom? Então tá lá no artigo, parágrafo 2º, artigo 2b. Questão 8. Policiais militares e bombeiros militares constituem qual categoria? Os PMs e os bombeiros constituem os... Aí sim, os militares estaduais, né? Aqui sim, os militares estaduais, a PM e o bombeiro, ok? Letra B. Parágrafo 3º, artigo 2b. Constitui uma única categoria e são os militares estaduais. 9. Os membros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiro são regidos por quais leis, pessoal? A PM e o bombeiro é uma lei federal, é uma lei municipal, é uma lei específica ou nenhuma das acima? Nós estamos estudando o Estatuto da PM do Pará, então eles são regidos por uma lei específica, que é o Estatuto que a gente está estudando. Beleza? Então tá aí, tá lá no artigo 3º, tanto a polícia quanto o bombeiro são regidos por uma lei específica. 10. Os membros da PM e do Corpo de Bombeiro do Pará constituem qual categoria especial? Mais uma vez, militares estaduais, letra B, de bola. Muito bom. Tá onde, professor? Artigo 3º, tá? Peguei no seu material, tá lá no artigo 3º. São militares estaduais do Pará, Corpo de Bombeiro e os policiais. Questão 11. Um policial militar que se voluntariou para servir na Polícia Militar durante um período específico, ele é considerado o quê, pessoal? O cara era policial militar, ele se voluntariou para servir na PM durante um período específico, então ele é considerado o quê? Um policial da ativa, da inatividade, reformado ou nenhum dos itens acima? Se ele se voluntariou para servir na Polícia Militar, está lá no parágrafo 1º, não é? Está lá no parágrafo 1º do artigo 3º, que ele diz o seguinte: são militares na ativa, os componentes, os incluídos na Polícia Militar voluntariamente, durante os prazos que se obrigam a servir. Né, professor? Os componentes da reserva da Polícia Militar, quando eles são convocados para o serviço ativo. Os alunos dos órgãos de formações policiais militares e os policiais militares de carreira. Então, o cara que se foi incluído voluntariamente durante o prazo que eles se obrigaram a servir, eles são considerados policiais militares da ativa, gabarito letra A. Vocês estão férias, vocês não estão errando nenhuma. Estou vendo aqui no chat. Vamos prosseguindo. 12. Um policial militar que pertence à reserva da corporação e percebe remuneração do Estado, ele é considerado o quê? Ele é da reserva e recebe remuneração. Ele é considerado da ativa ou da inativa? É lógico que é da inatividade, tá bom? O policial militar ele pode estar em duas situações, ou ele está na ativa ou ele está na inativa. Então tá lá, bem direitinho, ó. São considerados da reserva quando recebem dinheiro, recebem remuneração. E são considerados da inatividade.
Questão 13. A carreira de oficial das corporações militares estaduais é privativa de quem? Carreira de oficial. Qualquer pessoa, apenas brasileiros, apenas estrangeiros ou nenhum dos acima? Gabarito letra B, brasileiros. Então a lei dela deixa bem claro. Não precisa ser nato. Pode ser nato ou naturalizado, porque ele diz brasileiro, ser brasileiro. Então, para a carreira de oficial das corporações militares estaduais, ela é uma carreira privativa de brasileiros. Pode ser nato ou naturalizado, logicamente, né? Naturalizado. Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 5º. É privativo de brasileiro a carreira de oficial das corporações militares. Brasileiro. 14. A carreira policial militar é caracterizada por qual tipo de atividade? A carreira policial militar é caracterizada por qual tipo de atividade? Atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades princípios da Polícia Militar, letra B. Então, quando ele falar a carreira, ela é caracterizada por uma atividade contínua e devotada. Contínua e devotada, tá? As finalidades da Polícia Militar. Tá lá no artigo 5º. Professor, boa Oi, noite. boa noite. Aqui no PDF que eu imprimi, tá diferente essa 14. Como é que tá aí a sua 14? Tá dizendo assim, ó, a carreira de policial militar é privativa de quem? Tá diferente dessa aí. Mas sério? Deixa eu ver aqui. 14 que você tá falando, né? Positivo, essa mesmo. A carreira policial militar. Talvez seja erro na edição, peraí. Os itens também estão diferentes? A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada. Mas talvez seja a questão, né? Mas assim, a questão não tem erro, não. Ó, porque se você for no artigo 5º, ele diz, ó, a carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada. Aí tem no parágrafo 1º, a carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa. E o parágrafo 2º é privativo de brasileiro a carreira de oficial. Tudo bem, então. Só tá diferente, mas bora continuar a aula. Vou ver se vai seguir a sequência correta. Tá, mas pode ser que seja essa da edição. Talvez, por exemplo, a minha 14 é que tá diferente da sua 14, não é isso? É, isso mesmo, tá diferente. Ah, tá. Ah, então talvez seja erro na edição. Pode ser que seja erro na edição, mas tá correto esse conceito, ó. A carreira realmente é a atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar. Positivo, obrigado. Aqui eu tô aqui com o material de vocês aqui, ó, pessoal. É verdade, é outra questão. Vamos ver se é a próxima. Ah, tá aqui, ele errou na edição, ele trocou, ó. Ele colocou na 15. Tá vendo? Aí eu só falei mesmo assim, pensando que só para não seguir, né, outra sequência, para não se perder aqui nessa revisão. Sim. Aí é só dar essa pausa aí, beleza, show de bola. Então tá aí a questão 15, ó. A carreira de policial militar é privativa de quem? Então aqui, beleza, ó. Privativa do pessoal da ativa. Letra A. Então, a carreira, atividade continuada inteiramente devotada, ela é privativa do pessoal da ativa. Vamos lá. Tá lá no parágrafo 1º do artigo 5º. Privativa, pessoal da ativa. 16. A 16 está correta, não está aí, conforme o material de vocês ou não?
lições deles lá e que é a 15 no material deles. A tua 16. Também na minha tá diferente também. Então, será que todas são diferentes? Então, da 14 em diante tá, porque A 17. Eu acho que mudou a sequência, professor, porque ele engoliu uma questão, entendeu? Ou ele Aí a engoliu sua uma vai ser- questão, cara. Foi. Aí ele vai mudar a sequência. Aí, no caso aqui, para nós é a próxima. Então, dá para resolver assim, pessoal? Aí no material de vocês, vai ter algum problema? Dá para resolver, sim, senhor. Pronto, é só prestar atenção na questão. É bom que a atenção de vocês redobra. Vamos lá. A 17, a 16 agora, não é isso? A 17. Sempre tem uma questão na frente, né? De vocês, no caso. Mas vamos lá. É só verificar aí, vamos lá. Foi erro aqui na edição, mas não dá tempo pra gente voltar mais, não. Tem que partir, vamos lá. A carreira de oficial das corporações militares estaduais é privativa de quem, pessoal? Carreira de oficial, vamos lá, marca no chat. Apenas brasileiros. Lembra? Letra B. Vamos lá. Parágrafo 2º, artigo 5º. Presta atenção aí. Questão 17, ó. A minha 17 aqui. Quem pode ser designado para o serviço ativo em caráter transitório? Quem pode ser designado para o serviço ativo em caráter transitório? Quem vai ser designado para o serviço ativo temporariamente, pessoal, são os policiais da reserva remunerada, que eles podem ser designados novamente para servir no serviço ativo. Então, se vocês forem observar no artigo 6, ó, apenas os PMs da reserva remunerada, eles podem ser designados para o serviço ativo e em caráter transitório, né? Não é definitivo, é só temporário. 17, letra B. (18) A designação para o serviço ativo em caráter transitório de um policial militar da reserva remunerada depende de quê? Essa designação, pessoal, para o serviço ativo, ela vai depender de quê? Aceitação voluntária, proposta do comandante, ato do governador do estado, todas acima. O que vocês acham? Gabarito, letra D, pessoal, todos, ó. Tá aqui no artigo 6º. A designação para o serviço ativo em caráter transitório, né, de um PM da reserva remunerada, ela depende de quê? Aceitação voluntária do policial militar, uma proposta do comandante-geral e de um ato do governador. Então, todos os atos acima, eles estão o quê? Corretos. Todos estão corretíssimos, ok? Letra D. Beleza? Tá onde, professor? Artigo 6. Aceitação voluntária, proposta do comandante-geral e um ato do governador. 19. Vamos lá. Quem propõe a designação para o serviço ativo em caráter transitório de um policial militar da reserva remunerada? Quem propõe a designação para o serviço ativo em caráter transitório de um policial da reserva remunerada? O próprio policial, o governador do estado, o comandante-geral ou nenhum dos itens acima? Gabarito letra C. Quem vai propor, ó lá, que é o artigo 6º diz, ó, uma proposta do comandante-geral. Cuidado com essas questões, ó. Quem vai propor é o comandante-geral. E o ato vai ser do governador, mas a proposta é do comandante. Então, como ele está querendo dizer, quem propõe é o comandante-geral. Essa questão, por mais simples que ela seja, ela pode derrubar o cara. Concordam comigo? Porque uma coisa é propor, outra coisa é praticar o ato. Beleza? Então, quem vai propor a designação é o comandante-geral. Então, fiquem espertos nesse detalhe. Quem acertou essa?
Quem acertou? Pronto, bora lá. Tá lá no artigo 6. Questão 20. Vamos lá, procurei no material de vocês, questão 20, ó. O que é hierarquia policial militar? O que é hierarquia? É a ordenação das autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da PM, postos e graduações, é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Observância das leis e o acatamento integral, isso aqui é o conceito de disciplina. Tá? É o grau hierárquico do oficial. O grau hierárquico do oficial, na verdade, é o posto. Pessoal, hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, onde dentro da estrutura policial militar, eu vou ter a divisão entre postos e graduações. Então, é toda a ordenação, são os níveis hierárquicos. Isso é hierarquia. Ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura policial militar. Está lá no parágrafo 1º, artigo 13, o conceito da hierarquia. Questão 21. O que é disciplina na polícia militar? O que é a disciplina na polícia militar? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das legislações. Letra B. Beleza? Rigorosa observância e acatamento integral das legislações da polícia militar. Aí, letra B, parágrafo 2º, artigo 13. Questão 22. Quem deve manter a disciplina e o respeito à hierarquia em todas as circunstâncias? Quem deve manter a disciplina e o respeito à hierarquia em todas as circunstâncias? Quem deve manter? Apenas os PMs na atividade, apenas os policiais na inatividade, ambos os policiais militares, sejam em atividade ou na inatividade ou nenhum dos acima. Todo mundo, né? Pessoal da atividade e também que estejam na inativa, gabarito letra C. Parágrafo 3º, artigo 13. Então, quem vai manter a disciplina e o respeito à hierarquia em todas as circunstâncias são os policiais, tanto da ativa quanto da inativa. Agora na 23. Vamos lá, vamos lá. O que é que são círculos hierárquicos? O que é que são círculos hierárquicos? Pessoal, os círculos hierárquicos, eles são âmbitos de convivência entre os policiais militares que estejam na mesma categoria. Círculo das praças, círculo dos oficiais subalternos, círculo dos oficiais superiores. Então, tá aqui, ó. Letra A. Então, tá lá no artigo 14. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria, da categoria igual. Então, eu vou ter os círculos hierárquicos entre o quê? Os oficiais, os praças, beleza? Questão 24. O que é posto na polícia militar? É o do oficial ou da praça? Quem tem posto é oficial, então é o grau hierárquico do oficial, que é conferido por ato do governador do estado. Lembrando que a praça tem o que? Graduação, conferida pelo comandante geral. Letra A. Parágrafo 1º, artigo 15. Grau hierárquico do oficial. Quem confere? Governador do estado. Questão 25. O que é graduação na polícia militar? A graduação, como eu falei para vocês, quem tem graduação é quem? É a praça, é o grau hierárquico da praça, letra A. Conferido pelo comandante geral. Tá aí,
Parágrafo 2º, artigo 15. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante, sendo que, na verdade, o do oficial é o posto que é conferido pelo governador. 26. Quando é considerado vago o cargo de PM? Apenas a partir da sua criação, apenas quando o policial militar é exonerado, dispensado ou recebe determinação expressa de autoridade competente para deixar o cargo, apenas quando outro policial militar toma posse, ou todas acima. Quando se cria, o cargo fica vago. Quando o militar é exonerado, ele é dispensado, ou recebe uma determinação para que se deixe o cargo, ele é dispensado, o cargo fica vago. Quando, por exemplo, quando um outro policial militar toma posse, também vai deixar o cargo vago. Então, todas as questões acima, elas estão o quê? Corretas, letra D. Todas aí são hipóteses de deixar o cargo vago. Então, vamos lá. Onde é que está isso aí? Está lá no artigo 23. Dê uma olhadinha lá. O cargo vai ser considerado vago quando? Desde a sua criação, desde o momento em que o policial foi exonerado, dispensado, ou quando ele recebe a determinação para deixar o cargo, ou até mesmo que o outro militar tome posse, até que o outro militar tome posse. Então é isso. Pessoal, tranquilo? Vi que todos aí acertaram. Pode ser que caia na sua prova as questões que considerem quais são os cargos vagos na polícia militar, quais são as ações que deixam os cargos vagos. Bora na 27. Quais são as situações em que os cargos policiais militares são considerados vagos? Quando o ocupante falece, quando o ocupante é considerado extraviado, quando o ocupante é considerado desertor, todas acima. E aí? Pessoal, quando o militar morre, o cargo fica vago. Quando ele é extraviado, também fica vago. Desertor, também fica vago. Então, todas as hipóteses, elas estão corretas, letra D. Observe que lá no artigo 23 ele fala, além de quando ele é exonerado, quando ele é criado, mas também ele fala nas hipóteses, quando ele morre, quando ele é extraviado e quando ele deserta. Então, todos os itens aqui estão corretos. 28. Um policial militar que foi exonerado deixou o seu cargo. O cargo dele é considerado, bom, se ele foi exonerado, deixou o seu cargo, então o cargo é o quê? Ocupado, vago, nenhum dos acima não se aplica. Ele é considerado vago, porque a exoneração é uma das hipóteses, conforme o artigo 23, que vai deixar o cargo vago. Então tá lá, letra B, artigo 23, o cargo de policial militar é considerado vago, desde que momento que o policial militar é exonerado. Questão 29. Um policial militar que demonstra um forte desejo de servir à comunidade estadual, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida. Ele está demonstrando qual manifestação essencial do valor? Bom, se ele tem um forte desejo de servir à comunidade estadual, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida, seria a manifestação essencial do valor do sentimento de servir à comunidade, né? Letra C. Então, aqui, ó, está relacionado com essa manifestação do valor, que é o sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar, mesmo que isso gere o risco da sua própria vida, tá? Professor, civismo e o culto à tradição é uma manifestação essencial? É, mas ela não está relacionada com o que o enunciado trouxe.
A fé na missão elevada também é uma manifestação essencial? Também é. O amor à profissão, entusiasmo, também é. Só que a letra C ela se encaixa mais relacionada à manifestação essencial do valor policial militar, né? Que ele fala de arriscar a própria vida, beleza? Onde é que está isso aí, professor? Artigo 29, parágrafo 1º. 30. Vamos lá. O policial militar que está constantemente buscando melhorar suas habilidades técnicas e profissionais está demonstrando qual manifestação essencial do valor. Um policial militar que está constantemente buscando melhorar suas habilidades técnicas e profissionais. Ele está demonstrando ali qual manifestação essencial do valor policial militar. Buscando melhorar suas habilidades técnicas. É a manifestação do aprimoramento técnico profissional. Letra C. É isso? Então tá lá a letra C. Vai lá no artigo 29, o inciso 6º, e ele diz que nós temos lá o aprimoramento técnico profissional como uma manifestação essencial do valor policial militar. Isso significa que um PM ele deve sempre buscar melhorar suas habilidades técnicas profissionais. Letra C. Questão 31, vamos lá. Um policial militar na inativa decide se envolver em atividades políticos partidárias. O que é que o policial tem que fazer? Ele está na reserva, está na inativa, e aí decide se envolver em atividades políticas partidárias. Ele deve fazer o quê? Pessoal, usar as designações hierárquicas? Não. Ele tem que se abster de usar as designações hierárquicas durante toda a atividade. Ele tem que se abster de usar suas designações hierárquicas. Ele vai se envolver em atividade política, ele está na inativa. Então, letra B. Está lá no artigo 30, ó, inciso 18. PM na inatividade deve abster-se do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária. Letra B. Quem acertou a 31? Quem acertou? Quem acertou? Thalessa. Show, Ednelson. Guilherme Avelino, muito bom. Vamos lá, questão 32. Um policial militar na inativa, ele é convidado para discutir assuntos políticos pela imprensa. Ele deve fazer o quê? Se ele é da inativa e foi convidado para discutir assuntos políticos na imprensa, ele tem que se fazer o quê, pessoal? Se abster de usar das suas designações hierárquicas durante ali a discussão. Letra B. Muito bom. Está lá no artigo 30, 18. Policial militar na inativa deve abster-se do uso das suas designações hierárquicas para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou policiais militares, exceto os de natureza exclusivamente técnica, né, se devidamente ali autorizado. Então, se forem assuntos de natureza exclusivamente técnica, então, se devidamente autorizado, pode, mas você tem que se abster de usar suas designações hierárquicas, eu sou fulano de tal, sou sargento fulano de tal, para discutir, provocar discussão pela imprensa, né, sobre assuntos políticos ou policiais militares, exceto se for assunto de exclusivamente natureza técnica sobre alguma coisa policial e, logicamente, se devidamente autorizado. Como o assunto lá na questão é um assunto político e não é um assunto técnico, então ele tem que obrigatoriamente se abster de usar suas designações hierárquicas. Letra B. 33. Um policial militar da ativa pode ser sócio de qual tipo de sociedade? Policial militar da ativa pode ser sócio de qual tipo de sociedade? Apenas sociedade anônima, qualquer tipo de sociedade, apenas sociedades anônimas ou por cotas de responsabilidade limitada, ou nenhuma das questões acima? O PM da ativa pode ser sócio de qual tipo de sociedade?
Gabarito letra B. Apenas sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Pessoal, vá lá no artigo 31. Ele fala que o PM da ativa, ele não pode comerciar ou tomar parte da administração ou gerenciar a sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto se ele for acionista ou cotista, né, em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada. Então, aqui é a única exceção. A única exceção. Tá? Então, a regra é que sedativa não pode comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade, tá? Ou dela ser sócio ou participar. O que é que ele pode? Ele pode ser acionista, uma cotista, né? Na sociedade anônima ou também por cotas de responsabilidade limitada. Por isso que o gabarito aqui é a letra B. Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Então, a questão que trabalhou a exceção, né? Letra B. Quem acertou essa? Quem acertou? Show. Pai, 34. O policial militar da reserva remunerada, quando ele é convocado, pode tratar de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza em quais locais? Policial militar da reserva remunerada, quando ele é convocado, ele pode tratar de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza em quais locais? Onde é que ele pode tratar, por exemplo, de interesse de organização ou empresa privada, já que ele é da reserva remunerada? Em qualquer local? Apenas nas organizações policiais militares, nas repartições públicas civis? Apenas nas organizações policiais militares? Ou nenhum dos acima? Letra D, nenhum dos casos acima. Pessoal, vá lá no parágrafo 1º do artigo 31. Ele fala que os PMs da reserva, quando eles são convocados, eles ficam proibidos de tratar onde? Nas organizações policiais militares, nas repartições públicas civis, né, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Então, eles ficam proibidos de tratar isso nas OPMs, nas repartições públicas civis e nas repartições de interesse de organização ou empresa privada de qualquer natureza. Então, quando ele diz em qualquer local, está errado. Nas OPMs também está errado, que não pode. Nas organizações policiais militares também não pode. Não pode tratar, então nenhum dos itens acima vai me atender. Tá certo? Quem acertou essa? Essa pode cair, viu? Essa pode cair. 35. Qual é o papel de um oficial na polícia militar? C. Exercer o comando, chefia e a direção das organizações. O que é que os cabos e soldados fazem? Elementos de execução. Né? Elementos de execução. Então, ou seja, para fazer as atividades, né? Exercer o comando, a chefia e a direção das organizações policiais militares. Tá aí. Tá lá no artigo 38. O oficial é preparado ao longo da sua carreira para exercer o comando, a chefia e a direção das organizações. 36. Qual é o papel dos cabos e dos soldados na polícia militar? Ser essencialmente elementos de execução. Elementos de execução. Papel dos cabos e dos soldados. Ser essencialmente elementos de execução. Tá aqui. Artigo 40, tá? Cabos e soldados, elementos de execução. 37. Qual é o limite máximo para a pena disciplinar de detenção ou prisão para um policial militar?
Qual é o limite máximo para a pena disciplinar de detenção ou prisão para um policial militar? 30 dias. 30 dias. Vamos lá. 38. Quem será submetido ao conselho de disciplina e afastado das atividades que estiverem exercendo? Quem é que se submete ao conselho de disciplina, pessoal? Apenas o aspirante oficial, apenas as praças com que tem estabilidade, ambos os aspirantes oficiais e as praças com estabilidade assegurada ou nenhum dos itens acima? Pessoal, letra C. Conselho de disciplina é para aspirante oficial e para praça, que tem estabilidade assegurada. Letra C. Letra C. Artigo 51. Praças que têm estabilidade assegurada. Submete-se ao conselho de disciplina e são afastados das atividades que estiverem exercendo. 39, vamos lá. O conselho de disciplina pode ser aplicado a quem? Conselho de disciplina. Apenas as praças reformadas, as da reserva, as reformadas e da reserva ou nenhum dos itens acima? Letra C. Ambas as praças, sejam elas reformadas ou da reserva. Está lá no parágrafo 2º. O conselho de disciplina poderá também ser aplicado às praças que estão reformadas e que estão na reserva remunerada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Então tá aí, letra C. O conselho de disciplina também vai ser aplicado às praças que estejam nas reformas e na reserva remunerada. 40, vamos lá. Quando uma praça tem direito à estabilidade? Quando uma praça tem direito à estabilidade? Quando tem 10 ou mais anos de tempo de serviço, efetivo serviço, mas quando tem 10 ou mais anos, aí ele vai adquirir a estabilidade. Artigo 52. Beleza? 41. Um militar alistável que conta menos de 10 anos de serviço deve fazer o que para ser elegível? Se ele tem menos de 10 anos de serviço, o que é que ele tem que fazer para se eleger? Ele simplesmente vai ter que se afastar da atividade. Letra A. Então, está lá no artigo 54. Militar que ele é alistável, tem menos de 10 anos de serviço, para ele se candidatar, ele tem que se afastar deverá afastar-se da atividade policial para que ele seja elegível. Tá bom? É isso. Ó. Letra A. Quem acertou essa? Lembrando que ele tem menos de 10. Porque se ele tivesse mais de 10 anos, ele ia ser agregado, né? Então aqui ele tem menos de 10. Então, se ele tem menos de 10 anos, ele tem que ser o quê para ser elegível? Tem que se afastar da atividade. 42. Um militar alistável que conta mais de 10 anos de serviço será o quê para ser elegível? Deverá afastar-se da atividade? Será agregado pela autoridade superior? Passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade ou todas as questões acima? Letra D. Todas estão corretas. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, lógico que ele se afasta da atividade, ele só não vai ser exonerado. Ele é agregado pela autoridade superior e quando ele, na diplomação, caso ele ganhe, ele passa automaticamente para a reserva, para a inatividade.
Então, letra D, todas acima, ok? Então, menos de 10 anos, ele tem que sair. Tem que realmente se afastar. Tem que sair. Já na 42, quando ele tem mais de 10 anos, ele, na verdade, ele vai ser agregado, passa automaticamente na diplomação para a inatividade e tem que se afastar também, logicamente, né? Questão 43, vamos lá. Um soldo de um policial militar pode ser reduzido? Sim, não, depende ou não se aplica? Não. De acordo com o artigo 57, o soldo é irredutível. Soldo ele é irredutível. Está lá no seu artigo 57. Quem acertou essa? Quem acertou essa? Coloque aí no chat. Quarenta e quatro. O soldo de um policial militar pode ser sujeito a penhora, sequestro ou arresto? Sim, não, apenas em casos previstos em lei ou não se aplica? Será que o soldo de um policial militar pode ser sujeito a penhora, sequestro ou arresto? Não, né, pessoal? Não pode. Artigo 57. O soldo não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Então, assim, quando ele diz que o soldo de um policial militar pode ser sujeito a penhora, em regra, não. Mas aí é o seguinte, vamos lá. Ah, tá. É letra C. Corrigindo aqui, pessoal, corrigindo. Tem exceção, né? Desculpa, é letra C. Letra C. Ele está dizendo, o soldo de um policial militar pode ser sujeito a penhora, sequestro ou arresto. Quando? Apenas nos casos previstos em lei, porque em regra não pode, entendeu? Então a regra é que não pode. A regra é que não pode. Mas tem exceção. Se tiver os casos previstos em lei, aí pode ser o salário ali ser sujeito a penhora, sequestro ou arresto. Está lá no artigo 57. Vamos lá, 45. Café. Vontade de café. O policial militar da ativa pode comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade. Pode? Será que o policial militar da ativa pode comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade? Em regra, não. Porém, exceto como? Exceto se ele for o quê? Acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada, aí ele pode sim, aqui a exceção, né? A exceção. Então, o policial militar da ativa, ele pode comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade? Letra C. Apenas se ele for acionista, apenas se ele for cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Letra C. Tá lá no artigo 31, dê uma olhadinha lá. PM da ativa, não estou falando da inativa, da ativa, não pode comerciar ou tomar parte em comércio, né? Parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto se ele for o quê? Acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Então, nós temos a exceção aqui. 46, vamos lá. Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados, podem tratar de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza em qual local?
Os policiais militares da reserva remunerada, quando eles são convocados, eles podem tratar de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza em quais locais? O policial que é da reserva, ele foi convocado, ele pode tratar de interesse de empresas privadas em quais locais? Em qualquer local? Dentro das organizações policiais militares e nas repartições públicas civis, não. Dentro de organizações policiais militares também não pode. Letra D, nenhum dos locais acima. Então, nesses locais que ele apresentou, não pode. O policial que é da reserva, quando ele é convocado, se ele for falar de empresas privadas, né? Então, qual seria o local? Nenhum desses locais acima. Não pode você tratar dentro de OPMs, repartições públicas civis, tá bom? Então, letra D. O artigo 51, parágrafo 1º. 47, vamos lá. Quais são os critérios para as promoções de um policial militar? Apenas antiguidade, apenas merecimento, antiguidade, merecimento, bravura e pós-mortem? Letra C, né? Antiguidade, merecimento, bravura e pós-mortem, segundo o estatuto, né? Boa. Letra C. Antiguidade, merecimento, bravura e pós-mortem. Artigo 64. 48. Em casos extraordinários, pode haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de quê? Em casos extraordinários, pode haver a promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de existir vagas. Independente se existir vaga ou não, pode haver a promoção em ressarcimento de preterição, letra A. Então tá lá, artigo 64, parágrafo 1º. Em casos extraordinários, pode haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de haver vagas ou não. Questão 49, vamos lá. O policial militar pode ser promovido por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, certo? Não, depende da situação ou não se aplica. O policial militar pode ser promovido por ocasião de suas transferências para a reserva remunerada ou reforma. Pessoal, lá no artigo 65, ele diz o seguinte: não haverá promoção de um policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Artigo 65. Bora lá ver, ó. Tá lá, 65. Estatuto. Tá lá. Tá funcionando. Não haverá promoção de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Artigo 65, letra de lei. Letra B. Todo mundo errou essa questão, né? Policial militar pode ser promovido por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Pessoal, letrinha de lei do estatuto, hein? Tá lá, artigo 65, pode olhar. Artigo 65 do estatuto. Fechou? Então não pode. 50, vamos lá. Ajudem o colega aí, pessoal. Ajudem o colega. O colega tá perguntando aí qual o gabarito da 46. Richardson. Vamos lá. Quem é o responsável pela edição do ato administrativo de promoção dos praças? Essa foi boa. Quem é o responsável pela edição do ato administrativo da promoção das praças?
Gabarito letra B, comandante geral. Promoção de praças, comandante geral, tá? 51. Quais são os critérios para as promoções dos praças na Polícia Militar do Pará? Aqui é segundo a lei de promoção, tá? Segundo a lei de promoção. Quais são os critérios para a promoção dos praças na Polícia Militar do Pará? Antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e pós-morte. Lembra que aqui é um pouquinho diferente, né? Porque lá no estatuto ele não trouxe o merecimento, mas na lei de promoção já traz o merecimento. Antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e pós-mortem. Vendo aí, ó? Segundo a lei de promoção. Antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e pós-mortem. São os critérios para a promoção de praças. Tá lá no artigo 3º da lei de promoção, tá? Aqui já começamos na lei de promoção, terminamos as questões de estatuto. Antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e pós-mortem. 52. O que é a promoção pelo critério de antiguidade? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O que é o critério de antiguidade? A, B, C ou D? A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que vai se basear na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação. Então, ele vai ter uma precedência hierárquica ali dentro do número de vagas. Então, a promoção pelo critério de antiguidade é quando elas vai se basear na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação. Letra A. Artigo 7º, tá? Lei de promoção. Bem direitinho ele fala aqui, ó. 53. O que é a promoção pelo critério de merecimento? É aquela que vai se basear no conjunto de qualidades e atributos que vai diferenciar o praça entre os seus pares. Então, um é a antiguidade, que é a precedência hierárquica, que é o critério de antiguidade, ó. E o outro é conjunto de qualidades, que vai diferenciar o praça, é o critério por merecimento, letra B. Está lá no artigo 8º. A promoção pelo critério de merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que diferenciam o praça dos seus pares. Letra B. – 54. O que é a promoção por bravura? É um caráter extraordinário e é comprovado mediante uma atitude de extrema coragem e audácia. Letra C. Show. Extrema coragem e audácia. Caráter extraordinário. Artigo 9. Artigo 9, né? 55. Quem é o responsável pela promoção por bravura? Quem é o responsável pela promoção por bravura? Letra A, governador do estado, mediante proposta de quem? Do comandante geral. Artigo 1º, aliás, artigo 9º, parágrafo 1º. – 56. Como é realizada a comprovação do ato de bravura? Como é realizada a comprovação do ato de bravura?
Letra A. Por meio de apuração de um conselho especial, composto de 3 oficiais, sendo um presidente no mínimo, no posto de capitão, além de um relator e um escrivão, para esse fim designados ali pelo comandante geral. Então, é assim que é realizada a comprovação do ato de bravura, letra A. Conselho especial, 3 oficiais, um presidente tem que ser no mínimo o capitão, posto de capitão, e o relator escrivão é designado pelo comandante geral. Artigo 9º, parágrafo 2º. Quem não sabia dessa? Quem não sabia? Questão 56 pode cair na sua prova. 57. Quem compete à edição do ato administrativo de promoção dos praças? Comandante geral. Já resolvemos isso aqui mais de 10 vezes. – 58. Quais são os critérios para as promoções na Polícia Militar do Pará? Lei de promoção, né? Antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e pós-mortem. Letra D. 59. A promoção pelo critério de antiguidade, ela é contada a partir de qual data? Promoção pelo critério de antiguidade, ela é contada a partir de... A partir de quê, pessoal? A data de promoção, a data de ingresso, a data de nascimento, a data de graduação. Alguém sabe essa definitivamente, com certeza? A partir da data que ele ingressou na Polícia Militar, né? A partir da data que ele ingressou. Questão 60. Um praça pode ser promovido à graduação imediata a pedido. Se uma praça pode ser promovida à graduação imediata a pedido. Então, eu sou praça, quero ser promovido à graduação imediata a pedido. Se eu fizer o quê? Se ele ingressou na Polícia Militar a partir de 1º de janeiro de 2022 e tem, no mínimo, 35 anos de serviço e, pelo menos desses, 30 anos de efetivo serviço. Então, aí ele pode ser promovido à graduação imediatamente, a pedido, se ele ingressou depois de 1º de janeiro de 2022, no caso vocês vão ingressar, e quando ele tem, no mínimo, 35 anos de serviço e pelo menos 30 anos de efetivo serviço, aí sim, ele pode fazer a pedido, ok? Tá lá, pessoal, ó. Artigo 10 da Lei de Promoções 2A. Uma praça pode ser promovida à graduação imediata, a pedido, se ela ingressou na Polícia Militar a partir do 1º de janeiro de 2022 e tem, no mínimo, 35 anos de serviço e pelo menos 30 anos de efetivo serviço. B1, vamos lá. Questão demais, né, pessoal? O cara fica tontinho. Vamos lá. Estão gostando da revisão? Estão gostando aí? Quantidade de questões que estão sendo resolvidas. O cara chega e fica rouco, viu?
Vamos lá. Um praça PM, masculino ou feminino, ele é promovido automaticamente ex officio. Quando? Uma praça PM, masculino ou feminino, ele é promovido automaticamente ex officio. Porque é o seguinte, tem o modelo a pedido e tem o ex officio. Então, quando é que ele é promovido automaticamente ex officio? Quando ele faz o quê? Quando ele completa 35 anos de efetivo serviço. Artigo 10, inciso 3. 35 anos de efetivo serviço. Letra A. Então, artigo 10, conforme o artigo 10, inciso 3º, um praça PM masculino ou feminino, ele é promovido automaticamente ex officio quando ele completa 35 anos de efetivo serviço. Letra A. Show! Show de bola. 35 anos de efetivo serviço. 62. Um soldado que concluiu o curso de formação de praças há 5 anos pode ser promovido à graduação de cabo. Sim, não, depende ou não se aplica. Um soldado que concluiu o curso de formação de praças há 5 anos pode ser promovido à graduação de cabo. Sim, não, depende ou não se aplica. Pode não, né, pessoal? Letra B. Por quê? Porque aqui o interstício, no caso, ó, um soldado precisa ter completado no mínimo 6 anos na graduação, né, a partir da data de conclusão do curso de formação dele, para que ele seja promovido a cabo. Então, nesse caso, ó, não. Não. Beleza? Porque nesse caso ele só tem 5. Tem que ter 6. Beleza? Artigo 13, inciso 1º. Lei de promoção. 63. Um cabo que está na graduação há 7 anos pode ser promovido à graduação de terceiro sargento. Certo ou errado? Então, ele é cabo, já está na graduação há 7 anos, pode ser promovido à graduação de terceiro sargento. Sim. Gabarito letra A. Tá bom, pessoal? Pode, porque é o seguinte, ó. No caso do cabo. Um cabo que já está na graduação há 7 anos, beleza? Caso ele se atente a esse requisito, ele pode ser promovido ali a terceiro sargento. Então, o cabo ele precisa ter completado no mínimo 6 anos. Então, ele precisa ter completado no mínimo 6 anos, ó, para que ele possa ser promovido à graduação de terceiro sargento. A questão diz que ele já tem 7. Então, o cabo que já está na graduação há 7 anos, ele atende o requisito. Porque o mínimo é 6. Entendeu? Então, pode sim. O mínimo é 6. Quem acertou essa? Quem acertou? Quem acertou? Beleza? Tem alguém aqui do Pará, pessoal? Pará? Alguém que é de Belém? Eu sempre sigo, pessoal. Às vezes eu fico assistindo no TikTok, aparece. Tem uma. Aquele TikTok daquela mulher, como é o nome dela? Eliana, né? Eu acho que ela é do Pará ou é de Amazonas. Que ela fica fazendo uns vídeos comendo peixe. Vocês já viram? Não sei se vocês já viram, né? Tem o Eliano. Eu sempre acompanho eles. Não sei se vocês já chegaram a ver, que ele fica fazendo uns peixes lá, umas coisas. Tá, estão famosos aí. Aparece para a gente aqui nas redes sociais. Então é isso daí. Mínimo 6 anos. Como aquele está dizendo que já tem 7 anos, pode ser promovido à graduação de terceiro sargento. Cláudio, direto de Belém. Excelente, Cláudio. Questão 64. Quais são os princípios basilares a serem observados pela PIM Pará? Essa vai cair, viu? Apenas a hierarquia e a disciplina. É isso, pessoal?
Será que esses só são somente aqueles ali, ó, que são os princípios basilares, hierarquia e disciplina? Tô achando que as questões da prova vão sair daqui. Vamos lá. Hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, promoção, garantia o respeito à dignidade e aos direitos humanos, o profissionalismo e a probidade e a ética, pessoal, letra D. Todos aqui são os princípios basilares a que são observados na PM Pará. Tá lá no artigo 3º. Os princípios basilares a serem observados pela PM Pará incluem hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, promoção, garantia o respeito à dignidade e aos direitos humanos, profissionalismo e a probidade e a ética. Esses são os princípios basilares. Princípios basilares, princípios basilares. Que é 64, letra D. Observe que são grandes, são muitos princípios. Ó. 65. A organização básica da Polícia Militar do Pará, ela é composta por quais órgãos? Letra A, apenas órgãos de direção, apenas órgãos de apoio, apenas órgãos de execução, ou órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Letra D, né, pessoal? Quando a gente vai falar organização básica, eu tenho os órgãos de direção, os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Artigo 5º da Lei da Organização Básica da Polícia Militar. 66. Os órgãos de direção subdividem-se em quais órgãos? Os órgãos de direção subdividem-se em quais órgãos? Apenas órgãos de direção? Tá sem áudio? Sem áudio aí, pessoal? Não. Não, né? Então, os órgãos de direção, letra D, se subdividem-se em órgãos de direção geral, órgãos de direção intermediária e órgãos de direção setorial. Geral, intermediária e setorial. Aqui é a subdivisão dos órgãos de direção. Letra D. 67. Quais são os órgãos de execução na Polícia Militar do Pará? Quais são os órgãos de execução na Polícia Militar do Pará? As unidades operacionais de polícia ostensiva, os comandos operacionais intermediários, as diretorias do Corpo de Militar de Saúde ou nenhuma acima? Quais são os órgãos de execução na Polícia Militar do Pará? Gabarito letra A. As unidades operacionais de polícia ostensiva são os órgãos de execução, né? São os locais onde vão trabalhar os cabos e soldados, né? Onde eles vão colocar para funcionar. Então, as unidades operacionais de polícia ostensiva são considerados órgãos de execução. Os órgãos de execução, eles são unidades operacionais de polícia ostensiva. Eles estão diretamente ligados com a atividade fim mesmo
da instituição. Meia 8. Qual dos seguintes órgãos faz parte da Direção-Geral da Polícia Militar do Pará? Qual dos seguintes órgãos faz parte da Direção-Geral? Departamento Geral de Pessoal, Comissão Permanente de Licitação, Escritório de Projetos da Polícia Militar, ou todos acima? Gabarito letra D, pessoal. Todos esses órgãos aqui fazem parte da Direção-Geral da Polícia Militar. Vá lá no artigo 6º da Lei de Organização Básica. Todos os órgãos estão lá listados. Departamento Geral de Pessoal, Comissão Permanente de Licitação, Escritório de Projetos da Polícia Militar. Tudo isso faz parte da direção. Professor, como é que eu faço para ver os órgãos que fazem parte? Está lá no artigo 6º da Lei de Organização Básica da Polícia Militar. Então, letra D. Quem acertou essa? Quem acertou, dou-lhe uma. Quem acertou, dou-lhe duas. Colocou? Pronto. Teve gente que acertou. Então, olhem lá quais são os órgãos que fazem parte da Direção-Geral da Polícia Militar. Boa, está lá no artigo 6º. 69. A quem o Código de Ética da Polícia Militar do Pará não se aplica? Entramos agora no Código de Ética, hein? A quem o Código de Ética da PM Pará não se aplica? Policiais que ocupam cargos ou funções públicas de natureza não policial. Policiais militares que ocupam cargos públicos de natureza eletiva. Membros do Conselho de Justiça. Todos os itens não são aplicados, eu não aplico o Código de Ética da Polícia Militar do Pará. Quando os policiais eles são afastados, estão exercendo funções públicas de natureza não policial, eu não aplico o Código de Ética. Quando os policiais militares que ocupam cargos públicos de natureza eletiva, também não aplico. Policiais militares que fazem parte do Conselho de Justiça, também não se aplica. Todos acima, letra D. Essa questão de prova, viu? Vou até dizer, ó. É de prova. 70. Um policial militar é constantemente desrespeitado por seus colegas de trabalho. Isso é uma violação de qual dos seguintes princípios? O policial militar é constantemente desrespeitado por seus colegas de trabalho. Isso é uma violação de qual dos seguintes princípios? Constantemente desrespeitado por seus colegas de trabalho. Isso ele está violando o pundonor, o decoro, a honra ou a incompatibilidade? Só a letra C, a honra pessoal, né? A honra pessoal. Se ele está desrespeitando, ele é desrespeitado pelos colegas de trabalho, está violando a honra pessoal dele. Então, tá lá, a honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que objeto ou se tornem merecedores os policiais militares perante os seus superiores, pares e subordinados. Então, aquele 70, letra C, ele está ferindo a honra. Setenta e um. Policial militar não consegue realizar suas funções devido à falta de treinamento adequado. Isso é um exemplo de qual dos seguintes princípios? Um policial militar, ele não consegue realizar suas funções devido à falta de treinamento adequado. Isso é um exemplo de qual dos seguintes princípios? Ele é o princípio da incompatibilidade. A incompatibilidade para um cargo é a inabilitação ao exercício funcional decorrente de falta de preparo técnico. Letra B, incompatibilidade. E na questão ele diz que devido à sua falta de treinamento adequado. Então aqui está relacionado com a incompatibilidade.
72. Um policial militar age de maneira antiética, prejudicando a imagem da instituição. Isso é uma violação de qual dos seguintes princípios? Policial militar age de maneira antiética, prejudicando a imagem da instituição. Isso é uma violação de qual dos seguintes princípios? Pundonor, indignidade, decoro ou incompatibilidade? Agiu de maneira antiética, prejudicando a imagem da instituição. Letra B. Indignidade, né, pessoal? Fere preceitos morais e éticos vinculados à conduta. Então, se ele agiu de maneira antiética, prejudicando a imagem da instituição, isso ele violou o princípio ali da indignidade, né? Tá aqui, ó. A indignidade para o cargo é o ferimento dos preceitos morais e éticos vinculados à conduta do policial militar. É o que está na letra de lei da lei, né, pessoal? Quem errou essa? Quem acertou? Todo mundo Agiu de errou essa. maneira antiética, era indignidade, né? Pois é. Por isso que a gente tem que se atentar à letra da lei. Essas aqui vão cair. Decoro, honra, incompatibilidade, pundonor, que cai. 73, vamos lá. Um policial militar sempre age com correção e ética, refletindo positivamente em seu desempenho perante a instituição. Isso é um exemplo de qual dos seguintes princípios? Sempre agiu corrigindo, agiu com ética, refletindo positivamente em seu desempenho perante a instituição. Isso é um exemplo de qual dos seguintes princípios? Pundonor, decoro, honra e dignidade. Letra A, pundonor policial militar. Deixa só o áudio do professor ligado, por gentileza. Deixa só o áudio do professor ligado, por gentileza, pessoal. O que é o pundonor policial militar? Essa eu acho que cai. É o dever de pautar sua conduta com correção de atitudes como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, comportamento ético que vai refletir no seu desempenho perante a instituição a que ele serve e no grau de respeito que lhe é devido. Então, isso é o pundonor policial militar. Ok? 74, vamos lá. Um comandante de companhia, quando o oficial aplica uma sanção disciplinar de suspensão a um policial militar ativo sobre o seu comando por 7 dias. Ele era comandante de companhia. Isso está de acordo com a lei? Será que o comandante de companhia tem autoridade para aplicar sanções de até 10 dias? Será que está errado? O que vocês acham? O comandante de companhia era um oficial, aplicou uma sanção disciplinar a um policial militar de suspensão por 7 dias. Será que o comandante de companhia tem competência para aplicar a suspensão de 7 dias? Letra B, não, né, pessoal? Comandante de companhia só pode aplicar a sanção de até 5 dias. Está lá no artigo 26. Quem não sabia dessa? Letra B.
Comandante de companhia só pode aplicar sanção disciplinar de até 5 dias, pessoal. É raro, né? É raro. Comandante de companhia até 5 dias. Como na questão ele disse que deu 7, tá errado. Tá lá, vai lá no artigo 26 do Código de Ética, né? Disciplinar. Tá lá. Comandante de companhia e de pilotão, quando eles são oficiais, podem aplicar sanções disciplinares de repreensão. Eles podem aplicar repreensão. Eu dei aula disso aqui, não dei, pessoal? Lembra que tem uma aula na plataforma disso daqui? Eu dei aula disso aqui. Eu lembro. Vocês lembram, pessoal, essa aula na plataforma? Comandante de companhia, repreensão, suspensão, detenção de até tantos dias. Vocês lembram? Assistir essa aula na plataforma? Tem na plataforma. Eu falei quais são as penas que os comandantes, o governador pode aplicar. Pronto, espero que vocês tenham assistido. Ixi, professor, não assisti não, vou assistir depois de terminar a aula. Setenta e cinco. Um policial militar comete uma transgressão disciplinar que é considerada leve. Isso significa o quê? Essa questão também foi para nos zerar, né? Leve é menos séria do que uma transgressão de natureza média ou grave. As transgressões, elas são leves, médias e graves. Letra C. Dê uma olhadinha no artigo 30, tá, pessoal? As classificações das transgressões, leve, média ou grave. Logicamente que a leve, mas ela é menos séria do que uma transgressão média ou grave. 76. Um policial militar comete um ato que causa um pequeno atraso no serviço. Isto é classificado como qual tipo de transgressão? Leve, média, grave ou nenhuma das opções? Coloca aí no chat. Causou um pequeno atraso no serviço. Essa transgressão é classificada como? Letra A é leve. Olá. Está lá no artigo 31, parágrafo 1º. A transgressão é considerada leve quando constitui atos que, por suas consequências, não resultem em grandes prejuízos ou transtornos ao serviço policial militar. Atos que, por suas consequências, não resultem em grandes prejuízos ou transtornos. Então, nesse caso, o pequeno atraso não gerou um transtorno. Então, leve, tá? Autoriza leve. 77. Um policial militar é pego cometendo um crime. Isso é classificado como qual tipo de transgressão? Foi pego cometendo crime, então é grave. Artigo 31, parágrafo 2º, inciso 6º. É grave quando também é definida como crime. Quem acertou essa? 77. O policial que é pego cometendo um crime. É grave, né? 78. Um policial militar atribui a um subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial. Isso é classificado como qual tipo de transgressão? Então, o cara, você que é chefe da pessoa, ele atribui a um subordinado dele uma atividade que não é inerente à função do policial. Isso é classificado como qual tipo de transgressão? Letra C é grave. É grave. Policial militar atribui a um subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial. Isso é classificado como qual tipo de transgressão? Ela é grave.
tá? Então tá aí, de acordo com o artigo 31, parágrafo 4º, é considerado uma transgressão de natureza grave cometer a um subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial. 79. Qual das seguintes opções não é uma punição disciplinar para os policiais militares, de acordo com o artigo 39? Qual das seguintes opções não é uma punição disciplinar para os policiais militares? Repreensão, suspensão, promoção, prisão. É promoção, né, pessoal? Repreensão é uma penalidade, suspensão é uma penalidade, prisão disciplinar também é. Então, letra C. Dê uma olhadinha no artigo 39, viu? Do Código de Ética. Pode cair. Então, o artigo 39 é bem claro. Quais são as punições? Repreensão, suspensão, detenção, prisão disciplinar, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina e demissão para oficiais. Promoção, ela não foi mencionada como uma punição. 74, Raíza. 74. Ah, tá. 74 do PDF, né? Talvez esse seja a 75, né? A 79. 79, letra C. 78. C também. Raíza Pereira, você é do Pará? São Luís. Nós estamos, ó, pessoal, quando passar o concurso do Pará, quem é de São Luís aí, tá? A gente está com a turma para SMTT, tá? Agente de Trânsito do Maranhão, que tá para sair o concurso também. Tá bom? Show. Estamos com o curso completo de trânsito. O curso tá muito bom, viu? Então, a galera que já tá estudando com a gente aí. Depois que passar o concurso, vocês vão querer continuar estudando com vetorial, pessoal? Com certeza. Show. Maria Rosiele, Rodrigo França, Maria Rosiele, Giovanni. Show de bola. Vamos lá. Melhor curso do Brasil. Deus quiser. 80. Estamos chegando no final já. Vai sair o concurso da Polícia Penal do Ceará também. O que é repreensão de acordo com o artigo 40? O que é repreensão? É a punição mais severa. Essa questão não tem aqui, não tem aqui essa questão. Não tem, não? Não, Vixe, eu não mas... tenho. Encerrou o PDF. mas vai ficar aí na degravação para vocês, viu? Beleza, beleza. Vai ficar na degravação. Depois vocês pegam a degravação. Mas o que é que vocês marcariam aqui? O que é repreensão? Letra B é a punição mais branda que é publicada em boletim e é lançada nos assentamentos. E ela não priva o cara de liberdade. Então, a mais branda é a repreensão, ok? Punição mais branda é a repreensão. Dentre as punições, lá do artigo 40. Priva ou não priva de liberdade? A repreensão não priva. 81, vamos lá. O que acontece é após 5 anos de efetivo exercício, se o policial militar não tiver praticado nova infração. O que acontece é após 5 anos de efetivo exercício, se o policial militar não tiver praticado uma nova infração disciplinar.
Letra A, o registro da penalidade, no caso de suspensão, ele é cancelado. Pessoal, se você, após 5 anos de efetivo exercício, se você não tiver mais nenhuma nova infração, toda infração ela vai, e a sua penalidade ela vai ficar registrada. Então, após 5 anos de efetivo exercício, se o policial não tiver praticado uma nova infração disciplinar, né, no caso da suspensão, aí o registro da penalidade de suspensão ele vai ser cancelado. Está lá no artigo 40B. Se o policial militar não tiver praticado nova infração disciplinar após 5 anos de efetivo exercício, o registro da penalidade de suspensão ele é cancelado. 82. O que significa a reforma administrativa disciplinar? O que vocês marcariam? É a passagem do policial militar em atividade para inatividade, em vista da constatação que não tem mais condição para ele desempenhar suas funções no serviço ativo. É a nossa querida reforma, hein? Está lá no artigo 44, Código de Ética. 83. O que é que caracteriza a detenção disciplinar? Detenção. A detenção, o cara fica ou não fica preso no quartel? Será que ele vai ficar confinado? Gabarito letra é o cerceamento de liberdade do punido que permanece nas dependências do aquartelamento sem ficar confinado. Letra C. Cuidado, pessoal. É o cerceamento da liberdade do punido que vai permanecer nas dependências do quartel, mas ele não fica confinado na detenção, viu? Não podem estar errando questão desse jeito, não. Por favor. Esse aí tem cara de prova, né? Tem, essa aqui tem. O que é que caracteriza a detenção? Detenção, ele não fica confinado. Ele fica cerceado de liberdade, mas permanece ali nas dependências do quartel. 84. O que é que acontece quando um oficial é demitido? De acordo com o artigo 46. Recebe indenização, é promovido a um cargo superior, é demitido e transferido para outra unidade. 84, gabarito letra B. O oficial demitido perde o posto e a patente. Está lá no artigo 46. A demissão resulta na perda do posto e da sua patente. 85. Um oficial demitido tem direito a alguma remuneração ou indenização? Sim ou não? O oficial demitido tem direito a alguma remuneração ou indenização? Gabarito letra C, não. O oficial demitido não tem direito a qualquer remuneração ou indenização. Artigo 46. 86. Qual é o limite máximo das penas disciplinares de prisão ou detenção? Quais os limites máximos das penas disciplinares de prisão ou detenção? Limite máximo não pode ultrapassar a 30 dias. Está lá no artigo 47. As penas disciplinares de prisão ou detenção não pode ultrapassar 30 dias. Letra A. 87. Quais são as medidas disciplinares cautelares?
Tem duas. É o afastamento das funções e a prisão cautelar disciplinar, letra A. Quando ocorre o afastamento do exercício das funções? No caso de quando ele está respondendo um processo, né? Durante a apuração do processo, procedimento administrativo, aquele responde a critério das autoridades. Letra B. Artigo 56, parágrafo 1º. Então, durante as apurações do processo, né, do procedimento, aquele responde, aí, a critério da autoridade, pode ocorrer o afastamento das funções do militar. Artigo 56, parágrafo 1º. 89. Quando ocorre a prisão cautelar disciplinar? Quando ocorre a prisão cautelar disciplinar? Letra C. Quando houver necessidade da preservação das normas ou dos princípios da hierarquia, né, e disciplina militar que ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do infrator. Letra C. Quando houver necessidade da preservação de normas de hierarquia e disciplina. 89, letra C. Qual artigo? Oi? Tá em qual artigo essa resposta aí? 56, parágrafo 2º. 56, parágrafo 2º. Vai falar da prisão cautelar, que ela ocorre quando tem necessidade da preservação das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militar, que ficarem ali ameaçados ou atingidos com a liberdade do infrator. Beleza? Tranquilo? Então, aí é o caso quando ocorre prisão cautelar. 90. Qual das seguintes opções não é uma modificação da aplicação de punição? Vamos supor que foi aplicada a punição. O que é que dá para fazer depois que foi aplicada a punição? Conversão, anulação, elevação, compensação. Letra D. Compensação não é uma modificação. A conversão é, a anulação e a elevação são modificações da punição. Então, o que é que vocês podem observar? As modificações da aplicação da punição incluem o quê? Nós temos a conversão. O que é que dá para mudar depois que foi aplicada a punição? Dá para converter, né, a pena, conversão. Dá para anular, anulação. Elevação. Essa aí tá no artigo 60, não é isso? Isso. Atenuação. Agravação. Avocação e revisão. Isso são as modificações que eu consigo fazer depois que eu aplico a punição. Ok? Cuidado nessa questão. 91. Qual das seguintes opções não é considerada uma circunstância agravante de acordo com o artigo 36 do Código de Ética? Mau comportamento é agravante? É agravante. Prática de uma transgressão durante a execução do serviço também é agravante. Prática de transgressão em presença do público também é um agravante. Agora, prática de transgressão durante o tempo livre não é agravante. Letra D. Quem quiser dar uma olhadinha nas agravantes, nas atenuantes, está no artigo 36, tá? Não esqueçam, pode cair na prova. 92. Qual das seguintes opções é considerada uma circunstância agravante de acordo com o artigo 36? Bom comportamento? Não.
prática isolada de uma transgressão, primeira ocorrência de transgressão ou prática de uma transgressão em presença de um público. A prática da transgressão na presença do público é considerada uma agravante. Tá bom? Letra D. Tá lá no artigo 36, agravantes e atenuantes. Estudem, revisem esta prova. 93. O que é que acontece quando um transgressor abusa de sua autoridade hierárquica? É atenuante, é uma circunstância agravante, é considerado uma circunstância agravante ou não tem impacto na punição? Se ele abusa da autoridade hierárquica dele, letra C, é sim considerado uma agravante quando ele abusa da sua autoridade hierárquica, letra C de casa. Está lá no artigo 36. O abuso do transgressor de sua autoridade hierárquica é considerado circunstância agravante. Meus amigos, e aí finalizamos com 93 questões. Ufa. Ai, professor, estou respirando aqui. Professor Show de bola, Muniz. show de bola. Ei, meu amigo, 2 horas falando, não é brincadeira não, viu?